Estamos de volta com o programa Em Pauta, falando sobre a Fazenda São Pedro e com o Antônio Carlos Angolini. Angolini, a maquininha, que era um dos patrimônios da cidade, a cidade perdeu, muitos têm lutado para tentar trazer de volta a maquininha para Santa Bárbara do Oeste. Fala um pouquinho da história da maquininha. Bem, como eu disse, a própria criação da usina Santa Bárbara é com o nome de, em 1913, né, criou-se a Companhia de Estrada de Ferro e Agrícola de Santa Bárbara, quer dizer, é uma usina que teria que ter uma ferrovia, e essa ferrovia foi criada, e a locomotiva número 1 é que o Mário Didini mesmo, quando chegando à Itália, ele trabalha aqui como mecânico. E é claro que quando ele cresce, já estava lá com a metalúrgica Didini, e quando foi sucateada a ferrovia da usina, e ele teve acho que uma ideia muito brilhante, e foi preservar essa maquininha. Não destruiu, e ela ficou decorando lá à frente da metalúrgica Didini por muito tempo. Nós temos que lembrar da figura do Nelson Sartori. O Nelson está sempre lutando há anos, e ele participou num dia junto com o prefeito na época lá, nós tivemos ali com o Braulio Pio e outros, eles foram a Piracicaba, falaram, inclusive já o Ometo, João Guilherme Sabino Ometo, foi convidado, ele intermediou, né, e o Didini lá, o comendador, eles foram recebidos, e quando solicitaram a máquina, porque é um patrimônio de Santa Bárbara, o comendador doou na hora, falou, não, nós vamos doar sim, vamos doar. Naquele tempo a ideia era colocar na frente da Praça Dona Carolina. Quem observar a Praça Dona Carolina em frente ao fórum, vai perceber que no planejamento tem até uma parte redonda lá, inexplicável, que ninguém sabe por que tem aquilo. Porque inicialmente a ideia era colocar a maquininha ali. Acontece que, é claro que ninguém pensa que terminando essa reunião com o comendador, que ele poderia falecer pouco tempo depois. Ele doou de boca dessa conversa, estava ali o Nelson, estava ali o Braulio e outras pessoas que estavam juntas, presenciaram. O Jornal do Oeste, que estava firme nesta campanha, noticiou todo isso, faz parte desse processo todo. Mas acontece que não tomamos Claro, hoje é difícil estar arrumando um caminhão à altura de transportar a locomotiva, naquele tempo era pior ainda e caro, e o prefeito demorou um pouco para pensar. Em seguida o comendador falece. Quando o comendador Didini faleceu, ficou elas por elas, palavras nossas pedindo e a palavra dele do morto, que tinha doado, mas não tinha documento. E com isso frustrou, então pensou, tanto que ele disse que queria estar aqui no dia da inauguração. Aí nós não tivemos como ir buscar a maquininha. Não tendo como ir buscar a máquina, perdemos. Aí o assunto esfriou por muito tempo. Nós vamos ter aí vários tempos, mesmo o vereador Álvaro reclamou, antes do Álvaro estar reclamando, o vereador Marcos Minhoto pediu a locomotiva, o vereador Álvaro pediu a locomotiva, o Nelson continuou nessa briga, e nós temos lutado. Agora, mais recentemente, houve contatos entre a nossa Secretaria de Cultura, o próprio prefeito Mário esteve em reunião, nós fizemos o tombamento dessa locomotiva como patrimônio de Santa Bárbara. Piracicaba também se movimentou querendo tombar, e nessa reunião de prefeitos ficou acordo, se Santa Bárbara conseguir uma outra locomotiva para Piracicaba, eles cedem essa para nós. Agora nós vamos conseguir uma locomotiva aonde? Eu descobri em Campinas, na estrada de ferro Campinas Jaguariúna, a locomotiva da Sucrerie, é uma companhia francesa que é do Engenho Central. Então eles também têm ali na Campinas Jaguariúna a locomotiva que é de Piracicaba. Então aí é uma questão de nós continuarmos lutando, e que o pessoal da ferrovia Jaguariúna, que é um bem patrimônio tombado também ali, possa ceder essa maquininha para Piracicaba. Tem que existir algum acordo, e existindo esse acordo, que a gente consiga levar a máquina que pertence a Piracicaba, que está ali na Jaguariúna, na estação Carlos Gomes, aí Piracicaba passaria devolveria para Santa Bárbara. Essa locomotiva de Santa Bárbara está onde hoje? Ela está ali agora a metalúrgica Didini foi vendida, né? Então agora é outra empresa. Mas está nessa empresa? Aí continua lá. Inclusive eles pintaram, deram
uma retocada, então ela está meio restaurada. Não muito restaurada, mas está bonita, está pintada. Quer dizer, ela está em local de destaque lá dentro da metalúrgica, da siderúrgica que hoje é, né? Então, está lá. Mas nós temos brigado muito. Nós já tivemos muitos indas e vindas, e vai e manda-se carta, eles já nem respondem mais. Eles já disseram o seguinte, agora até já virou uma briga da prefeitura de Piracicaba, que já não é nem, a metalúrgica lá já não está nas mãos dela, porque mesmo que ela fala que quer doar, Piracicaba impediria a saída, o patrimônio de Piracicaba. Então agora a coisa se tornou mais política. Além da metalúrgica ceder, nós temos que conseguir uma outra para colocar no lugar, para que Piracicaba possa ceder para Santa Bárbara. É uma luta um pouco complicada. Bem, a usina Santa Bárbara foi a primeira usina açucareira da cidade. A grande primeira grande usina. Santa Bárbara chegou a ter 4 usinas, 4 usinas, quase uma quinta, que é a São Luís, que chegou a ser montada e não chegou a funcionar, não entrou em operação. Era a usina Furlan, a usina Silos, a usina Galvão e a usina Santa Bárbara. Nós vamos começar então, nós temos assim uma sequência, a usina Santa Bárbara, nós temos ali já desde o século passado o engenho, que é o Galvão, que é na fazenda Galvão, a usina Azanha, ela também vendo como engenho, e em um momento ela se transforma em usina. Temos a partir de 1903 o Francisco de Silo comprando também o engenho dos Martins, que ficava, e depois transforma, eles vão adquirir em Franca uma usina, isso em 1928, e essas peças vieram pela ferrovia e descarregaram, e dela se transforma em usina também. E aí a usina Silos também cresceu. Então nós temos, dentro dessas 4, quase todas vieram de engenho. Era engenho e se transforma. E a São Luís, era engenho lá do São Luís, e quase que se transforma em usina, a usina São Luís, que depois foi incorporada pela usina Santa Bárbara, e aí ela não chegou a entrar em operação como uma usina mesmo. Ficou, tem lá o chaminé, tem o local que foi, mas ela não chegou a ser a 5ª usina de Santa Bárbara. E por causa dessas 4 usinas que Santa Bárbara passou a ser chamada de Pérola Açucareira. Pérola Açucareira foi uma campanha desenvolvida logo que o Natalio Giacomini assumiu a Rádio Brasil. A Rádio Brasil foi fundada em 1955, os irmãos Pedroso e tal, ela vai, depois o Natalio, já nos anos 60, ele vai fazer uma campanha para ter esse cognome, para descobrir um cognome para Santa Bárbara. E aí chegou-se pela cana, pela produção do açúcar, a Pérola Açucareira foi o nome mais votado, e aí então Santa Bárbara, que já tinha tido o cognome de Terra da Melancia, Terra do Algodão, né? Tinha um cognome de brincadeira, a solteirona da colina, porque Piracicaba era noiva da colina, então brincava que aqui era a solteirona da colina, mas o cognome que mais pegou foi a Pérola Açucareira. Depois, tempos depois, aqui nos Jogos Regionais, tentaram fazer Terra da Amizade. Hoje, esses dias eu ouvi o programa na rádio, na FM, e aí o pessoal comentando, Santa Bárbara tem aí o nome de Terra da Amizade e tal. Então, Terra da Amizade não pegou como cognome, que cognome meio oficial é o Pérola Açucareira. Terra da Amizade... Mas não somos mais a Pérola Açucareira. Também não somos. Nós temos uma usina só. Mas estamos produzindo o açúcar ainda, muito, né? O nosso produto grande de produção ainda é a cana de açúcar, que é mandado para Piracicaba, para Costa Pinto. E agora, ainda a Terra da Amizade também não pegou, precisaria ser algo mais forte. Eu acho que ainda o berço do automóvel, que Santa Bárbara, por causa da Romizeta, né, Angolini, devia ser adotado isso, porque o primeiro automóvel nacional poderia ser o berço, foi produzido em Santa Bárbara. Então o cognome atual poderia ser escolhido, o berço da indústria automobilística. Esse ninguém poderia tirar. Porque isso esse é nosso e ninguém tira mais, né? Podia-se pensar nisso, né? Para Santa Bárbara ter a americana Princesa Tecelã, apesar da crise têxtil, ainda é a Princesa Tecelã. Pérola Açucareira não somos mais, apesar de termos só uma usina, nós tínhamos 4, né? Hoje a maior parte da cana produzida em Santa Bárbara é levada para Piracicaba ou para Capivari. E com isso, eu acho que o berço do automobilismo nacional, né? Berço da indústria automobilística. Da indústria automobilística do Brasil, Santa Bárbara do Oeste. Eu acho que poderia ser adotado isso. As autoridades podem pensar em adotar
né, um novo slogan para Santa Bárbara do Oeste. Esse nome, que é o que a gente chama de cognome, esse apelido, Santa Bárbara do Oeste, berço da indústria automobilística. É um cognome que até então nós temos Pérola Açucareira, mas como o Marcos está dizendo, realmente estamos perdendo. É bem possível que a usina Furlan, com o tempo, deixe a cidade também, porque hoje eles ficariam bravos. Mas é que o progresso vai chegando e a fuligem, a queima americana vai incomodando. Então Santa Bárbara talvez não vá ser por muitos anos. Estou dizendo isso para daqui mais uns 20 anos. Né? Mas que a gente vai. Daqui a pouco nós estamos com empresas chegando lá perto da usina Furlan. E eles já como têm chegaram à usina Santa Bárbara? Como chegou. E eu me lembro que uma vez falaram na Escola de Comércio, a usina Santa Bárbara vai ser vendida para a Coca-Cola, ela vai ser desativada. Isso muito antes. Eu disse assim, olha, não sei se é verdade, mas é irreversível. Então ficaram assim. Eu falei, mas como? Eu falei exatamente isso. Eu não sei se é verdade que ela vai ser vendida, mas isso é irreversível. O que eu já quis dizer? Eu já estou enxergando que ela não vai ser eterna, porque ela está e vai criar problemas, e ela vai ter que fechar um dia. Assim eu digo do Furlan. Ela está bem ainda, mas não é por trauma, nem por briga, nem por nada. É que as indústrias estão chegando, nós estamos indo para lá agora com o novo distrito industrial, estamos chegando. Então, logo a usina Furlan vai ser mais fácil ela vender aqui e ir para outra região. Né? Então, não, isso não estou anunciando nada não, hein, gente. Na verdade, a gente está só dizendo, pensando que daqui 30 ou 40 anos é possível que isso ocorra. Tanto que a usina Furlan já tem uma outra em Avaré. Então, mas é isso. Mas não é justamente porque vão chegando as empresas, o parque tecnológico está para chegar, então a cana-de-açúcar vai perdendo espaço aqui. Nós vamos ocupando com espaços de tecnologia, novas empresas, e graças a Deus Santa Bárbara haverá de estar despontando como um polo de tecnologia, de grandes empresas. Nós estamos aqui à margem da Bandeirantes, então Santa Bárbara tem futuro. Para finalizar, desativação da usina Santa Bárbara foi uma grande perda para a cidade? No momento foi. Era irreversível, porque eu já estava dizendo isso 15 anos, 20 anos antes eu tinha dito que era irreversível. Então é o caminhar da carruagem, como a gente costuma dizer. Então é natural que isso ocorra. Perdeu, Santa Bárbara perdeu? Nós perdemos desde que passou o Prometo, perdeu aquele glamour que tinha a usina, fomos perdendo quando fechou o cinema, quando perdeu o Causby, quando ela se tornou muito empresa, despedindo muita gente, quando ela ficou fria, a empresa ficou muito fria, que isso é o progresso natural, nós perdemos muito. Já tínhamos perdido lá atrás, 30 anos praticamente antes dela fechar, nós estamos perdendo esse amor pela usina. E o final foi em 95, e agora tomara que a gente consiga preservar pelo menos o que foi aquela parte que é tão histórica para a cidade, né? Que a gente consiga manter aquilo pelo menos meio intacto, para as futuras gerações terem noção disso que eu estou contando agora, uma história que nós temos e que temos que repartir com vocês. Ok, Angolino, obrigado pela sua participação, e logo vamos trazê-lo de volta para a gente falar um pouquinho do Circolo Italiano. O Circolo Italiano. E podemos voltar aqui um dia para falar da Silos também. Vamos falar da Silos, vamos falar das outras... O Circolo Italiano, que é as outras usinas, né? Inclusive a usina Furlan, que está nativa aí. Mas muito obrigado pela sua participação no nosso programa, viu? Eu que agradeço. Agradeço a todos que tiveram a paciência, inclusive, de ficar me ouvindo. Vamos encerrando mais um programa em pauta. Obrigado a você que nos acompanhou. Obrigado a Deus por mais um programa. Um forte abraço, amigos!